Olá, queridos! A paz de Cristo a todos! Que bom estarmos mais uma vez aqui para a nossa pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Que bom que o Senhor Jesus, Ele tem nos concedido mais este dia para gravarmos para você mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Para você que ainda não me conhece, eu sou o Obreiro Márcio e nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos das escolas bíblicas dominicais, da classe de juvenis e também da classe de adultos. Você que já nos acompanha, seja muito bem-vindo. Você que chegou agora, também seja muito bem-vindo. Nesta oportunidade, nós publicaremos aqui a lição número 2 da revista Juvenis. Esta revista que tem acrescentado o conhecimento bíblico para os nossos jovens e adolescentes. A lição número 2 desta lição, ela tem como tema música para Deus ou sobre Deus. Afinal de contas, nós vamos definir aqui o que é música sacra, o que é música para homens e o que é música secular ou música mundana. O texto principal dessa lição diz o seguinte: falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Efésios 5:19. A leitura bíblica em classe está escrita em 1 Crônicas, capítulo 15 e versículo 24. O sintetizando da nossa lição diz o seguinte: o que é música sacra? Seria a música feita para o louvor e adoração a Deus, ou seria a música feita para a obra de Deus? Isto é, para anunciá-lo aos homens e ensinar-lhes a sua palavra? Nesta lição, estudaremos estas e outras questões acerca da música sacra. Como ela surgiu, se desenvolveu ao longo dos séculos e chegou até aí. Na sua igreja ou local, todos juntos louvam ao Senhor. Esta é uma longa história, mas com uma bela trilha sonora. Como nós vemos na lição anterior, a música ela tem um forte poder de influenciar a mente, o desenvolvimento, o caráter espiritual, o caráter moral de todos aqueles que ouvem esses tipos de música. Agora, como será que nós ouviremos as músicas? Para quem nós estaremos, então, direcionando o nosso pensamento através da influência da música? A introdução diz o seguinte: ninguém sabe quando e nem como a primeira música religiosa surgiu. Sabemos apenas que Jubal, um descendente de Caim, foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. Mas é bem provável que o canto e o uso de percussão tenham surgido antes. Sabemos também que com Enos, neto de Adão, se começou a invocar o nome do Senhor. De lá para cá, todas as culturas e povos possuem seus cantos e músicas religiosas. Então, pelos textos bíblicos e pela a evidência bíblica, os cantos já existiam nos tempos do povo de Israel, nos tempos da nação judaica, nos tempos em que os hebreus, por exemplo, saíram do Egito, peregrinaram no deserto, chegaram a Canaã. Quando nós lemos esta história, nós vemos aí a música, os instrumentos
todos presentes na vida do povo de Deus do Antigo Testamento. Essa lição, ela tem 3 pontos, ou melhor dizendo, 4 pontos importantes para a nossa compreensão e explicação aqui sobre as músicas sacras que nós temos hoje no nosso meio. O primeiro ponto dessa lição diz o seguinte: música sacra na Bíblia. Pela razão de a música mexer com nossas emoções, ela tem feito parte da maioria dos cultos praticados pelas religiões do mundo. Com o povo de Israel não foi diferente. A Bíblia registra os instrumentos que ele usava para louvar a Deus: alaúdes, harpas e símbolos. 1 Coríntios 15, 16. Inclusive, este texto bíblico é um dos textos da nossa leitura bíblica em classe. Agora, para nós entendermos melhor sobre os instrumentos que existiam ali no antigo Israel, no antigo povo de Deus, eu falo assim antigo, meus queridos, porque hoje, no Novo Testamento, os gentios ou os não judeus, como os estrangeiros que somos nós, hoje, nós fazemos parte, então, do povo de Deus. A igreja no Novo Testamento, ela é o povo de Deus aqui na terra. Mas no Antigo Testamento, como a nação de Israel, eles usavam esse dom especial para poder influenciar aqueles que estavam ao seu redor. Tinham instrumentos. E os instrumentos, como a Bíblia nos diz, alaúdes, harpas e símbolos. Eu colocarei aqui as imagens para você entender melhor sobre esses instrumentos. O alaúdes, ele era um instrumento parecido com um violão. Era um instrumento de corda que tinha as características físicas do violão que nós conhecemos hoje. Porém, o seu braço, ele era, como você está vendo aí na imagem, ele era quebrado na ponta, né? E era praticamente a mesma coisa do violão. Deveria ter notas musicais que nós não sabemos pela história da humanidade se são as mesmas notas que nós tocamos hoje, mas que a forma de tocar era a mesma forma que nós tocamos hoje. O alaúdes, ele podemos dizer assim, o ancestral do violão. O violão que nós conhecemos hoje, o violino, a guitarra, o contrabaixo, isso tudo generalizou, foi colocado à nossa disposição, pegando pelo ponto de partida o alaúdes. O segundo instrumento que a Bíblia nos fala é a harpa. A harpa, o rei Davi era especialista em tocar harpa. A palavra de Deus nos diz que quando Saul era atormentado pelo espírito maligno, o espírito do mal, o rei Davi, ele chegava, ainda não sendo rei, melhor dizendo, ele chegava e tocava a harpa para que o espírito mal pudesse sair da vida de Saul. E a harpa hoje em dia é tocada e ainda existe hoje nas grandes orquestras mundiais. Ela é dessa maneira que você está vendo aí na imagem. Ela também é um instrumento de corda. Ela fica em pé e a pessoa se posiciona na parte de trás. Na parte de trás, e ela também usa as cordas para poder emitir os sons de acordo com o que está sendo cantado. Ou simplesmente usa os sons para sincronizando uma melodia para que as pessoas possam então ser influenciada e conduzida pelo toque desta harpa. O outro instrumento que a Bíblia nos diz é o símbolo.
O símbolo ele é semelhante a um prato, por exemplo, para quem gosta de tocar no dia 7 de setembro, nas bandas, ela é um prato normal que a gente vê muito frequente nas bandas de desfile, por exemplo. Também ele está presente na bateria. Na bateria também é utilizado os pratos metálicos para poder completar os sons que é tocados pelo tambor, pelo pandeiro e por outros itens que existem aí na bateria. Só para vocês terem uma ideia, uma noção dos instrumentos que existiam no Antigo Testamento. Hoje em dia, ainda são réplicas atuais do Antigo. Os instrumentos hoje que nós conhecemos, alguns utilizados ainda pelas orquestras, outros utilizados com mais frequência nas nossas igrejas. Esses 3 instrumentos a Bíblia registra, tá ok? No segundo ponto, diz o seguinte: música sacra na história. O termo música sacra surgiu na Idade Média para distinguir a música religiosa da música popular ou mundana da época. No cristianismo, uma das mais antigas músicas sacras é o canto gregoriano, um canto a capela entoado em latim por monges católicos. Nós veremos aqui nesse segundo ponto que a música na história, a música sacra na história, era entoada apenas pelo clero da Igreja Católica, a elite que fazia parte aí do clero desta instituição. Eles eram treinados, eles eram capacitados para cantar de maneira sozinho, sem a igreja participar desse canto. A música sacra era cantada também em latim, e isso dificultava o entendimento dos membros da igreja a participarem deste momento de louvor e adoração ao nosso Deus. Elas eram aperfeiçoadas e podemos dizer assim, que era contemplada pelos seus ouvintes pela sua beleza exterior, pela a sua liturgia, de como era cantada, de como era apresentada, né? A imagem que era passada. Porque o povo, a nação, os membros da igreja, eles não participavam deste momento de adoração no sentido de cantar juntamente com eles, porque eles não entendiam, mas eles achavam bonito a apresentação dessa música, que no caso aqui, música sacra, que no caso aqui, da Igreja Católica Apostólica Romana. Com a Reforma Protestante, iniciada por Martinho Lutero, houve também uma revolução na música sacra, pois Lutero, que também era compositor, resolveu aproximar a música sacra do povo. Aí houve uma revolução muito grande, uma reforma muito grande na música sacra a partir do século XVI, com Martinho Lutero. Martinho Lutero era um monge que fazia parte também do clero da Igreja Católica, e ele, mediante a sua leitura bíblica, a sua leitura sincera da Bíblia, ele descobriu alguns dogmas que, ao seu ver, ele não concordava pelo conhecimento das Sagradas Escrituras. Uma do versículo que mais influenciou a vida de Martinho Lutero foi aquele que está em Romanos, capítulo 1, versículo 16, que diz: o justo viverá pela fé. Ele entendeu que somente pela fé o homem é capaz de alcançar a salvação. Nesse período, estava em auge a venda de indulgências da igreja, e ela vendia essas indulgências para construir
catedral que existia ali no local onde Martinho Lutero vivia, que é na cidade de Wittenberg. Martinho Lutero era alemão e ele, mediante a leitura da palavra de Deus, ele então resolveu fazer uma reforma protestante que ficou conhecida no mundo todo. Hoje nós celebramos aí 500 anos, mais de 500 anos da reforma protestante. E isso tem trazido benefício para o povo de Deus. Voltando aí para a música sacra, ele, através dessa reforma, ele instituiu o cântico congregacional. Então, a partir desse momento, a igreja participava dos cânticos do louvor de adoração ao nosso Deus. Pelo fato da igreja ter que participar, também os cânticos, a letra dos cânticos, foram traduzidas pela a sua linguagem atual da região, para que o povo também pudesse entender aquilo que estava sendo cantado. Então, esta foi a grande revolução que aconteceu na música sacra, que o povo, os membros da igreja, começaram também a adorar ao Senhor, começaram a participar da música de louvor e adoração ao nosso Deus, que no antigo mundo, no antigo tempo, isso era apenas para aquelas pessoas que estavam aí, que eram participantes do clero da igreja. Ele escreveu dezenas de hinos, alguns para seus filhos, pois Lutero gostava muito de louvar a Deus, com a família. Por vezes adaptava melodias já existentes. O hino 581 da harpa cristã, Castelo Forte, é uma das criações, dos hinos sacros que Martinho Lutero instituiu e colocou dentro da igreja protestante. Uma mudança realmente radical. A música religiosa deixou de ser feita exclusivamente para Deus, mas passou a ser feita também para o homem aprender sobre Deus. É aquilo que eu falei no início, que a música sacra, no antigo tempo, era feita exclusivamente para Deus, somente entre os homens e Deus. Já com a reforma protestante, a música foi feita também, a música sacra também estava sendo criada para as pessoas que estavam ouvindo conhecer mais de Deus. Ela se comunicava com Deus e agora, com a reforma, estava se comunicando também com os homens, com os membros, com os visitantes que estavam dentro da igreja adorando o nome de Deus. Por isso, esta parte da história é de total importância para nós entendermos que a música sacra ela é relevante e importante para o nosso Senhor. Tá? Nós adoramos a Deus com a música sacra e nós também evangelizamos, pregamos a palavra, fazemos as pessoas se aproximarem de Deus através deste canto. Como? Todos participando, todos sentindo a presença de Deus através dos louvores que eram entoados em nossas igrejas. Tá bom? O terceiro ponto, melhor dizendo, fala sobre música sacra hoje. A música sacra europeia atravessou o Atlântico e chegou ao continente americano por meio dos ingleses. E aí ela sofreu uma nova influência. Os escravos negros convertidos fizeram suas próprias composições e melodias. Meus queridos, aqui nós vemos que a música sacra hoje ela está adaptada com a cultura da região onde os membros congregam. Por exemplo, aqui no Brasil a música sacra é uma música mais romântica, muitas das vezes romântica, no sentido de falar do grande amor de Deus aos homens, no sentido de adoração a Deus,
no sentido de ser uma música mais, muitas das vezes, um pouco, ter uma melodia mais lenta, ou também uma melodia mais agitada, mas no sentido de adorar a Deus e tocar também aos homens. Com os negros convertidos, nós vemos aí em outros países, por exemplo, na Índia, a música sacra já é uma música mais agitada, onde o povo pula, né, onde o povo dança na maneira da sua região. Né? Hoje, aqui no Brasil, falando um pouco sobre dança, nós devemos ter cuidado com a dança dentro das igrejas. E hoje, o estilo de música, as danças que existem hoje, é uma dança que, podemos dizer assim, provoca um pouco de sensualidade dentro das igrejas. Mas você pular, você bater palmas, isso é louvável aos olhos de Deus, porque você está exaltando a Deus. Tá bom? Música sacra aqui. É o quarto ponto da nossa lição, chegando aí ao fim da nossa lição, aí, ao encerramento. O quarto ponto diz o seguinte: em nosso país, a música sacra, aquela que é entoada nos cultos, pode ser dividida da seguinte forma: coral e canto congregacional, inários. Como nós vemos aí muitas das vezes nos nossos cultos, das nossas congregações, existem então os vocais, os corais que cantam independente, né, que nós temos aí os nossos departamentos, né, de jovens, crianças, adolescentes, obreiros, né, círculo de oração. Eles cantam de maneira independente, que são os corais, né, ou os vocais, como você quiser falar, e também com toda a igreja, né, com toda os membros e congregados que existem na denominação. Nós podemos, então, uma pessoa pode cantar um hino sacro, que são conhecidos como inários, ou os hinos da harpa cristã, e a igreja canta junto, né, adorando ao nosso Deus, exaltando o nosso Deus. Com isso, as pessoas que, por acaso, não fazem parte da mesma comunidade de fé, vai conhecendo os nossos hinos, e se for da vontade do nosso Senhor, e a pessoa se permitir, ela também será tocada pelos esses hinos exclusivos para Deus, mas que tocam também os corações das pessoas. Para concluir, diz o seguinte: a Bíblia fala de sacrifícios de louvor. Salmos capítulo 116, verso 17. Ou seja, algo que tributamos a Deus mediante ao nosso esforço. Nosso louvor não é produzido com músicas que caem do céu, ensinada por anjos, mas por composições feitas por homens e mulheres, refletindo a cultura do seu tempo, do seu lugar de origem. Assim como os salmos foram escritos para Deus, mas falam ao nosso coração, também as músicas compostas e tocadas para o Criador também têm poder de tocar o nosso coração e elevar nossos pensamentos e sentimentos a Ele. Meus queridos, quero aqui deixar um ponto já importante para a próxima aula. O tema da próxima aula é música secular. E devemos conversar a respeito sobre isso. Devemos conversar a respeito com nossos alunos sobre isso. Mas, primeiramente, a revista, com muita inteligência e inspiração divina dos nossos pastores, eles colocaram a música sacra em primeiro plano para nós entendermos como devemos entoar a Deus nas nossas igrejas. Tá bom? Aguardo você na próxima aula. Fique conosco, se inscreva no canal, curtam os nossos vídeos, compartilhem também, comentem, para que mais e mais pessoas possam ver, visualizar, né, e serem edificadas pelos nossos vídeos, que esse é o nosso propósito sincero aqui do canal, tá bom? Fiquem todos na paz e até a próxima aula, se o Senhor Jesus nos permitir.